tarde, seja bem-vindo ao Esporte Goiás desta segunda-feira. E finalmente o Campeonato Brasileiro da Série D começou. Motoclube, Juventude e Cavalo de Aço jogaram no final de semana. Apenas o Cavalo de Aço conseguiu sair com um resultado positivo. E olha, foi um jogão que há muito tempo a torcida e o próprio clube já se cobrava. Isso porque o Cavalo de Aço não vencia no Campeonato Nacional desde 2019. Sampaio Corrêa empatou fora de casa e somou mais um ponto no Brasileiro da Série B e ocupa agora a 15ª colocação. Tudo isso e muito mais agora no Esporte Guará, mas sem antes dar o recado da Cirúrgica F. Andrade. Somente lá você vai encontrar os principais e melhores materiais de EPIs. São máscaras, luvas, toucas, dentre tantos outros materiais de suma importância nesse momento de pandemia. Não só para a sua residência, mas também para a sua empresa. Entre em contato pelo WhatsApp 3012-4400 ou então pelo Instagram, @cirúrgicafandrade. E olha, no primeiro bloco vamos falar do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa empatou fora de casa contra o CSA, segundo empate consecutivo, mas isso não é ruim, até porque o time está somando pontos. O importante é somar pontos no campeonato tão longo e difícil quanto a Série B. Tadeu, mais um empate, mais um pontinho na bagagem e tá lindo, né? Tem que somar pontos no campeonato, voltar para casa, trazendo esses pontos de fora e não perdendo tantos em casa. Minha avó dizia que bonitinho é um feio e arrumado, né? Tá bonitinho, não tá lindo ainda não, porque tem que vencer em casa. Vencer em casa você consegue lhe dar o direito de somar um ponto fora de casa, buscar o empate. O time do Sampaio, parece que ele jogou para não perder. A priori é isso, quando você vai enfrentar um adversário difícil fora de casa, você começa aguardando, mas não tanto quanto o Sampaio aguardou no primeiro tempo. No segundo tempo ainda houve um pouco de reação, esboçou assim, alguns lampejos, né, de autoridade, querer jogar, querer encurralar o time do adversário. Mesmo assim, ainda não foi suficiente. Mas Sampaio somou um ponto fora de casa, vai pegar uma Ponte Preta, né, mais arrumadinha, uma Ponte Preta que vem com empate com o time do Vasco da Gama, que é um dos favoritos ao acesso. Então vai ser mais um jogo difícil e essa é a Série B, essa é a realidade da Série B. Jogo após jogo, dificuldade após dificuldade. Temos os melhores momentos do jogo entre CSA e Sampaio Corrêa lá em Alagoas, Maceió. Os melhores momentos do jogo, o Sampaio Corrêa no primeiro tempo fez um jogo até um pouco mais propositivo, mas o CSA, a bem da verdade, quase que tomou conta do jogo todo na parte ofensiva. Ali no meio de campo eles ficaram bem equilibrados, mas na parte ofensiva de realmente criar oportunidades de gol e provavelmente abrir um placar, o CSA chegou muito mais perto desde o início do primeiro tempo. O Sampaio Corrêa tentava chegar com bolas paradas, com escanteio ou triangulação rápida. Mas o CSA, de forma mais perigosa, em menos de 20 minutos a gente já viu 2 chutes difíceis, em que o Mota, mais uma vez, bem firme, bem postado dentro do gol. Principalmente com o Nádiz, né, que aí Sampaio Corrêa tentou chutar muito, né, o time. Essa chuva aí foi até boa para o Sampaio, que deu ali uma travada no meio de campo em relação ao time do CSA. Agora o Sampaio, como eu falei há pouco, ele aguardou muito o time do CSA. Você não pode também aguardar um adversário que, no meu ponto de vista, ele se iguala a você. Então você tem que jogar, não tem torcida, o campo é bom, as qualidades técnicas, ou se a gente for fazer um levantamento, algum parâmetro de qualidade individual, o Sampaio Corrêa ali é a mesma coisa do CSA. Tanto é que ano passado, na temporada passada, eles foram os 2 times que quase subiram. Sim. E essa bola aí, o time do Sampaio Corrêa teve sorte. Quando o Sampaio foi competente em não deixar o CSA fazer o gol, na oportunidade clara que o CSA teve de fazer o gol, eles foram incompetentes. Então é um ponto a ser comemorado, mas não é um ponto a ser levado como consideração para o resto do campeonato. O Sampaio Corrêa tem time, está formando o time para vencer em casa e para vencer fora dos seus domínios também. Exatamente, o Sampaio Corrêa ele traz um ponto fora de casa e analisando o jogo, muito positivo o resultado, porque o Sampaio Corrêa pouco atacou e quando atacou não levou tanto perigo quanto o próprio CSA, que a gente já viu no mínimo 4 lances bem claros de gols, chances bem claras de gols, e quando a zaga não funcionava, o goleiro Mota estava lá e estava respondendo. Eu ia te falar isso, e um bom time começa pelo grande goleiro, né? E o Mota, fui um dos que sempre falou, quando o Sampaio anunciou o Mota, o Sampaio está trazendo um dos melhores goleiros que já
houveram no time do Sampaio Corrêa. Não é o melhor, mas está ali fácil entre os 5, 6 melhores. Agora, o Pimentinha fez muita falta no Sampaio Corrêa, porque sim, assim como o time do CSA tentou amassar o Sampaio Corrêa, eles deixaram sua defesa muito aberta. Então, era um jogo propício para o Pimentinha. Talvez com o Pimentinha em campo, o CSA não ia ter tanta vontade, ou sentir muita vontade de atacar, porque teria um jogador mais agudo, um jogador que no 1 contra 1 era muito forte e poderia desequilibrar a favor do Sampaio Corrêa. Mas, enfim, é um ponto que pode, deve e vai ajudar muito o Sampaio Corrêa durante a competição. A gente veio debatendo bastante durante a semana como que ficaria a parte da criatividade do time, né? Quem entraria naquela posição, que ainda existe aquela incógnita com o próprio Rodrigo Andrade, e tem o Eloy, tem outros jogadores ali que possam fazer essa função. Funcionou? Quando o Sampaio Corrêa tentou chegar ao ataque, funcionou a criatividide? Ou tu acha que faltou um pouco mais de velocidade? Eu achei que faltou um pouco mais de velocidade na criatividade. Eu acho que a bola parava muito no meio de campo antes de dar aquele último passe. Está cadenciando muito o jogo, né? Mas também pode ser característica dos meios que estavam em campo, né? O Rodrigo Andrade não viajou, não é por uma questão, apenas é por uma questão física e técnica mesmo do próprio Rodrigo Andrade. O Sampaio Corrêa, quando trouxe o Rodrigo, trouxe aquele Rodrigo que ajudou o Sampaio a subir para a Série B, que fez um grande campeonato. Essa é a imagem que ficou, né? Essa imagem que ficou, é essa imagem que o Rodrigo retornou para o Sampaio Corrêa. E ele não está conseguindo, até o momento, corresponder a essa expectativa. Por isso que o Rodrigo está fazendo um trabalho, quando o time viajou, ele ficou fazendo trabalho forte no CT, tanto na academia como também em campo, para tentar melhorar essa transição. Agora vai ter ali concorrentes à altura, né? Tem o Daniel Costa, tem esse Campana também, que o Sérgio Frota fala muito bem dele. Então são jogadores que, no momento, estão bem à frente do Rodrigo Andrade. E detalhe, são jogadores que vêm para o Sampaio Corrêa e não é como se diz no futebol, para fazer sombra para o Rodrigo Andrade. São jogadores para assumir a titularidade do clube, de qualidade, para assumir, vestir a camisa do Sampaio Corrêa e resolver. Para chegar e vestir a camisa, né? E realmente é o que está acontecendo. Ainda tem o Eloy, que o Eloy jogou todo o Campeonato Maranhense ali como se fosse aquele 10 e pode fazer muito bem o trabalho. Tanto de primeiro volante, não tem aquela pegada como muitos pensam, né? Não tem aquela pegada, mas tem dinâmica. O Eloy, ele tem dinâmica. Então, na ausência ali do Ferreira, eu acho que, ou do André Luiz, tem o Mauro Silva, né, que também é outra aposta muito grande do próprio presidente Sampaio Corrêa, mas o Eloy também é um jogador que pode fazer esse terceiro homem de meio de campo, esse meia de ligação, ou pode vir mais recuado, aí é onde eu gosto de mais ver o Eloy, que é como segundo homem de meio de campo, pegando essa bola e tendo todo o campo adversário, né, tendo toda aquela visão periférica do campo adversário para distribuir a bola. Agora, claro, aí para ele jogar nessa posição, ele tinha que estar no lugar do Ferreira. E hoje, assim, para tomar o lugar de Ferreira não é fácil, não. Demais. Só se o Ferreira sair do Sampaio. Tanto o Ferreira quanto o André Luiz ali. Exatamente. Também. É muito complicado tomar a vaga dos dois. O fato é que o Sampaio Corrêa conseguiu mais um ponto fora de casa, ainda treinou ontem, fez uma atividade lá em Maceió, na cidade em que disputou o jogo contra o CSA e se reapresenta na tarde de hoje lá no seu CT para iniciar o treinamento, porque na sexta-feira o Sampaio Corrêa já encara a Ponte Preta no Castelão. Jogo muito importante. Inclusive, eu acho que pode ser um dos jogos mais difíceis dos 3 jogos que vai fazer. Acho que a Ponte Preta deve ser um dos jogos mais difíceis comparado ao CSA e ao Goiás. E olha, mudando de série agora para a Série D, falando do Cavalo de Aço, que finalmente voltou a vencer no Campeonato Nacional. O Cavalo de Aço, desde 2019, não vencia no Nacional. Independente de ser a Série C, D ou B, a B nem chegou, né, na verdade. A última vitória em 2019 foi em cima justamente do Sampaio Corrêa pela Série C e de lá para cá já se acumulavam 27 jogos sem vencer, somando também o Campeonato Maranhense, né? Não somente o brasileiro, e venceu de 3-2 de virada dentro de casa. Infelizmente, não temos as imagens do jogo, os melhores momentos, porque a Maicujo, que é a empresa que faz as transmissões do campeonato, teve problema de conexão na cidade, não conseguiu transmitir o jogo de forma alguma. Inclusive, muitos torcedores mandaram mensagem reclamando que não estavam conseguindo acessar o jogo do Cavalo de Aço. Infelizmente, porque foi um jogão de bola, o Cavalo de Aço saiu atrás no placar, mas Léo Paraíba deu o start ali no empate e conseguiram virar o jogo. O Hudson, lateral direito ali, foi muito importante para o Imperatriz, né? Agora, que fase? Quando o Imperatriz vence o jogo, nós não temos a imagem dos gols. Infelizmente. Né? E o Imperatriz chegou a fazer 3-1, 49, 50 minutos ali, o time do Palmas conseguiu
descontar, mas ele já deixa, né? E bora falar também, o Imperatriz é líder do campeonato, é líder da sua chave, né? Por gols pró, consegue assumir essa liderança, nem que seja a primeira rodada, mas se for para servir de ânimo, se for para enganar os torcedores, eu não sei, mas a torcida do Imperatriz parece que a segunda-feira foi a melhor segunda-feira do Imperatriz nesses últimos 2 anos, eu acho, né? Olha, os gols foram marcados por Léo Paraíba, o Lineker e o John, pelo lado do Cavalo de Aço. Já pelo time de Palmas foi o Cho e o Rafael. E não conseguimos, né, infelizmente, as imagens dos jogos, mas o Lineker, ele conversou com a gente, falou sobre essa importante vitória no começo da competição. Obrigado pelo parabéns, né? Acho que toda estreia, como a gente sabe, é sempre difícil, né? Sabemos que o time do Palmas é uma boa equipe, a gente não conhecia. Mesmo saindo atrás do placar, a nossa equipe se comportou bem, né? Teve cabeça para tranquilizar o jogo. Erramos algumas movimentações no primeiro tempo, estava sempre sobrando ali, mas fomos para o intervalo e corrigimos isso na volta. Graças a Deus saiu o gol no finalzinho do primeiro tempo, que deu tranquilidade para a gente, né? Que foi importante para a nossa retomada no segundo tempo. Graças a Deus, muito feliz com a vitória e muito feliz pelo gol também, mas a vitória é mais importante para o grupo. É um resultado muito importante, deve ser sim comemorado, mas a calma hoje, volta a reapresentar, a trabalhar, porque a Série D ainda é longa, ainda faltam 13 jogos e o Cavalo de Aço deu apenas o primeiro passo na competição. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Motoclube e Juventude. Os dois times empataram seus jogos e olha, os jogos que talvez tenham faltado um pouco de criatividade, mas mesmo assim os dois pontuaram na competição. Esporte Goiás agora voltando com o recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Recebeu o 4 de julho, que estava sendo tido como o bicho-papão do Grupo A2, um time que provavelmente vai conseguir sua classificação por acharem que o 4 de julho está um pouco acima dos outros times, mas não teve vida fácil, nem o Juventude, nem o Cavalo de Aço. Com os melhores momentos, Tadeu Nunes analisa esse jogo de bola lá em São Mateus. Tadeu, o 4 de julho foi receber o Juventude. Não foi um jogo muito bonito, muito travado, muito truncado, mas o Juventude somou um ponto e empatou com o time que é tido um dos melhores do grupo. Sem dizer que o 4 de julho ele foi completo. O mesmo time que jogou na Copa do Brasil, que vai jogar na Copa do Brasil amanhã, foi o que enfrentou o time do Juventude. E o Juventude ainda está em formação, tinha só 4 suplentes no banco de reserva. E o atacante era o menino da cidade, é o Caio, né, que chama de Pimenta também, Sim. É o Caio. Então ele é um menino ainda muito novo que não sentiu muito o jogo, mas ficou muito travado na marcação experiente do 4 de julho. E do meio de campo para trás, o time do Juventude está começando a se armar, está começando a ter a cara do Marcinho Guerreiro, que é um time que sabe se defender, um time que não vai pegar gol fácil, ainda mais pela força que o Marcinho coloca ali nas jogadas aéreas, de bola parada. O time do Juventude, que é característica do Marcinho, vai ser muito forte. E o time do 4 de julho ali, que tem jogadores que já passaram pelo próprio Juventude, Chico Bala, Rômulo e o Tinho, são jogadores que conhecem o clima da cidade, se sentiram bem à vontade para jogar, mas na marcação ali do Cleito, do Dó, do time do Juventude foi muito forte em anular as principais jogadas do 4 de julho. Por que as principais jogadas? Quando você joga um adversário do peso, que é o São Paulo, numa competição importante, na segunda maior competição importante do país, você naturalmente, aquele ânimo, aquela força interna, ela se sobressai. E o time do Juventude foi competente em barrar toda essa empolgação do time do 4 de julho e conseguiu um empate. Mas o empate em casa é ruim ou é bom? Dentro das circunstâncias, dentro do momento que vive as duas equipes, o Juventude em formação, o 4 de julho já vindo completo no Campeonato Piauiense, jogando Copa do Brasil, vivendo um bom momento, foi muito bom esse empate para o Juventude.
O Juventude soma esse primeiro ponto na competição. No momento, o Juventude faz parte do G4, né, que são os 4 que avançam para a fase seguinte. É extremamente precoce falar sobre isso, mas começar a competição, independente do jogo, e permanecer no G4, né, entre os 4 principais times do grupo, é muito bom. Jogando em casa, eu achei o Juventude, eu senti que o Juventude estava nervoso no jogo, errando passes bestas, passes curtos também, não estavam ousando tanto, porque o Juventude vem aqui, a gente conhece o time do Juventude já, ainda mais com a cara do Marcinho Guerreiro. É muito bem postado defensivamente, mas que sai muito em contra-ataque. Não conseguiram explorar tanto isso no 4 de julho. Não conseguiu, até mesmo porque é aquilo que eu falei no início, né? O time do Juventude ele não tem aquela força, ele não tem os atacantes ainda toda à disposição. Tem o Caio, o Banhanini não jogou, e o Caio ali ele não conseguia, essa bola não chegava muito bem para ele. Quando ele conseguia dominar, caía fácil na marcação do adversário. E essa é a tendência do Juventude, esperar o adversário e conseguir sair no contra-ataque. Até mesmo porque o campo lá de São Mateus, quem não conhece, é um dos melhores gramados que tem no futebol profissional do Maranhão. Junto com o do Imperatriz, Castelão e Neuzinho Santos, ali tem o gramado de São Mateus. Então o Juventude praticamente, ou que, pelo que a gente entende, como o Marcinho gosta de jogar, mas esse time ali que vai dar a bola para o adversário, vai sufocar o início do jogo, a saída do adversário, depois vai recuar para ficar dando o bote e sair em velocidade. Mas mesmo assim, pelo momento do 4 de julho, pelo momento do Juventude, é um grande parte do Juventude, sim. Pós-jogo, não tivemos entrevista com os jogadores, nem do 4 de julho, nem com o Juventude, mas de forma gravada, né, para televisão, mas pela rádio a gente conseguiu escutar o Marcinho Guerreiro, né? Ele deu uma entrevista pós-jogo, falando do jogo, e ele falou assim, bem claro: somamos um ponto, mas não gostei do futebol, podemos melhorar muito mais. Essa visão vindo do técnico é muito importante, porque quer dizer que não vai deixar o time se acomodar numa situação. E pelo que eu conheço o Marcinho, mesmo sendo o primeiro jogo dele oficialmente, né, numa competição, com certeza, quando terminou o jogo, ele chamou a moçada ali e deu uma bronca, porque ele não gosta, né? Quando ele não vê, ele vai e fala para o atleta, ele não deixa na apresentação, ele já fala ali o que ele sentiu, o que deixou de fazer, o que fez de errado, o que fez de excesso. O Marcinho já começa conversando com os jogadores logo depois do jogo. Aí quando houver a reapresentação da equipe, ele também vai chamar a atenção. O Marcinho não ficando satisfeito, que tem o Fábio Nogueira também, que é um grande preparador físico, que é uma espécie de auxiliar junto com o Lucas do Marcinho. Então eles se reuniram ali, já souberam o que houve de errado, onde o time não conseguiu evoluir, e com certeza vão passar a semana focado nesses erros e para melhorar, e o que foi acertado com certeza está repetindo também para dar melhor ainda. De um empate sem gols entre Juventude e 4 de julho, vamos para outro empate, 1-1, Motoclube e Tocantinópolis. Tocantinópolis e Motoclube, os 2 gols saíram ainda no primeiro tempo, mais diferente do jogo contra o Juventude, que foi um pouco mais travado no meio de campo. Os dois times, tanto o Motoclube quanto o Tocantinópolis, propuseram bastante o jogo. Quem marcou o gol pelo Motoclube, Tadeu? Negueba sempre se destacando no Motoclube na parte ofensiva. Dessa vez com o auxílio de Márcio Diogo, que tentou a finalização e a bola sobrou para Negueba, que não errou. E são 2 gerações, né? O Márcio Diogo com a experiência, rodado como é rodado, e o Negueba ainda criando espaço e desde cedo ali chamando a responsabilidade para ti. O meu medo é que não podemos colocar toda a responsabilidade do Negueba, no Negueba, né? Ele não é só ele ali, vai ter momento que o Negueba não vai decidir, ele é um garoto, e isso vai ser naturalmente. Então vai caber muito ali ao Marcinho, o Márcio Diogo, ao Cleitinho também, são jogadores experientes que devem chamar essa moçada ali e deixar eles tranquilos. Aí o Negueba aproveitou sozinho, o goleiro aí parece que está um pouquinho mais fora de forma do que eu, mas enfim, ele está lá. E o Valber, né, ex-Motoclube, ex-Sampaio Correia, conseguiu fazer o empate ali. E agora, se for para dividir o bicho, ou se dá o bicho, tem que dar o bicho para o Matheus. O goleiro do Mota, ele foi essencial nesse empate, principalmente no segundo tempo. Sim. O Mota acertou na contratação do Matheus, acertou na contratação do Márcio Diogo. Agora o Ferro tem que analisar algumas coisas. O Cleitinho com o Márcio Diogo, não que eles não possam jogar junto, mas a forma, a distribuição tática desses atletas dentro de campo vai ser primordial para o andamento da competição para o Motoclube. Ou coloca o Márcio Diogo para jogar pela esquerda, o Negueba pela direita e o William centroavante centralizado. Aí sim, aí o Cleitinho tem que chamar a responsabilidade, tem que ser aquele 10 de ligação, tem que dizer assim, ó, me dá a bola aqui, deixa eu servir os atacantes. Ou então tem que trazer mais alguém para ser mais um ou 2 jogadores de lado,
colocar o Márcio Diogo para armar esse jogo, aí o Márcio Diogo já não ia correr tanto como o atacante de beirada tem que correr, porque o Márcio Diogo também tem visão de jogo, tem qualidade no passe, sabe finalizar e deve ajudar muito o Moto nessa posição. O Cleitini precisa ser mais dinâmico. Os dois volantes do Moto jogaram bem. O Gleides, que é o Cordó, ele foi substituído porque ele pegou um cartão amarelo, logo depois ele foi substituído. O Abu nós já conhecemos, que é um cara que tem um passe, tem uma batida na bola diferenciada. Agora o problema, assim, na minha opinião, é o Cleitinho, né? O Cleitinho vai assumir a responsabilidade, vai jogar com a 10, então tem que ser mais dinâmico, tem que fazer essa bola correr mais rápido. Não o Cleitinho tem que correr, não é confundir essa dinâmica com a afobação. Tem que servir mais, empurrar o Márcio Diogo na esquerda, o Negueba na direita e o Cleitinho armando o jogo. Aí eu acho que o Moto fica mais organizado, tanto no setor defensivo como no ataque. Só para terminar, falando da organização, fazia tempo que eu não via o Moto iniciando o jogo ali mais organizado como iniciou essa partida. Tadeu, alguns pontos importantes que a gente tem que destacar da partida. O primeiro, a gente vê em alguns lances dos melhores momentos, Everton Silva, lateral direito do Moto, já mais avançado, ajudando na parte ofensiva, que não fez no Campeonato Maranhense. E a gente cobrou, sentiu falta, porque Everton Silva é um lateral que pode render muito mais no Motoclube do que rendeu no Campeonato Maranhense. E nessa partida, ele já conseguiu fazer uma parte ofensiva muito mais interessante, com cruzamentos e triangulações ali na área do adversário. Aí já entra o dedo do treinador, né? Ele fixa ali um dos volantes, libera os dois laterais. Agora o Camarão também não fez uma boa partida. Então é o primeiro jogo, estava sem jogar, o clima também deve ter atrapalhado e o Moto está anunciando, já está em São Luís, o Jeff Silva, né? Aquele mesmo lateral que jogou ano passado pela Série D, faz tanto a esquerda como a direita, faz a volância também, faz de meia. Só não sei se joga no gol, mas é um jogador que vai ajudar muito o time do Motoclube nessa situação. E o Everton, que você falou pela direita, ele vai ter também a companhia do Diego Renan quando voltar. Vai ser ali uma briga boa, mas essa passagem, essa tentativa de triangulação que houve em alguns momentos pelo lado direito, já é o dedo do Carlos Ferro. Segundo ponto interessante, Carlos Ferro começou com o goleiro Matheus como titular e não com o Joanderson, que vinha sendo titular do clube desde o início da temporada. Ferro já trabalhou com o Matheus, a gente conhece, o Matheus também já é bastante conhecido e base do Moto, né, tem uma identificação com o clube. Acertou, né? Goleiro Matheus defendeu, fechou o gol de todas as formas possíveis ali. São dois grandes goleiros, né? O Matheus eu conheço pessoalmente, já trabalhei com ele, eu sei da qualidade do Matheus e o Joanderson, todos nós acompanhamos o Campeonato Maranhense. Pela escolha, no meu ponto de vista, o Carlos Ferro acertou com o Matheus, que é um pouco mais experiente, apesar de ser um goleiro novo, mas já é um pouco mais experiente. Jogou uma final lá em Imperatriz, quando o Moto foi campeão em 2018. Então o time o Matheus, na minha opinião, é o titular do Moto Clube. Pelo jogo que fez também, justifica, né, a escolha dele, porque ele poderia muito bem escolher o Matheus e o Matheus ter feito um jogo não tão bem e pegado alguns gols a mais. E aí seria o técnico, né, que teria se comprometido. Mas acertou. Colocou, não que o Joanderson não pudesse fazer, mas colocou o Matheus e o Matheus resolveu. Você falou bem, né? O Matheus justificou, né, a sua titularidade. Por tudo isso que eu já falei, é um grande goleiro e vai fazer muita diferença em favor do Moto Clube. Último ponto, o atacante do Moto, camisa 9 do Moto, ex-IAP, né? Vem do São José, na verdade. Encaixou perfeitamente ali com o Negueba, inclusive fazendo o processo de recuperação de bola, que em 2, 3 jogadas ele conseguiu roubar a bola do zagueiro e o time conseguiu sair em contra-ataque pelas laterais. É o centroavante que tem no Motoclube, também temos o Gleidson, mas o Gleidson está acompanhando suspensão automática, ele foi expulso ainda no Campeonato Brasileiro passado, ainda tem 2 jogos de suspensão. Ele chegou, colocou a camisa 9 e já mostrou uma dinâmica diferente no ataque do Moto, que não vinha tendo centroavante no Campeonato Maranhense. Já deu um gás, né? O Felipe jogou com a 9 e ajudou muito, tanto aí foi artilheiro do Campeonato Maranhense, né? Mas isso aí foi importante, essa observação, porque o time, o William, ele consegue brigar. Essa briga que eu me refiro não é aquele atleta pesadão que fica ali brigando com os dois zagueiros, não. Ele vem dar combate, consegue recuperar essa bola e serve os atacantes, ou Negueba ou Márcio Diogo pela direita ou pela esquerda. Então é um jogador que pode também ajudar muito o time do Moto. Aí tem o Felipe, né? Vai ficar na opção do Carlos Ferro. Vai usar o Felipe também como reserva do William ou vai botar o Felipe para jogar pelo lado do campo, o lado esquerdo ou o lado direito? Então o time do Moto ali, na minha opinião, precisa só de mais um atacante um pouco mais experiente para jogar pelo um dos lados. Aí colocar o Marcinho ou o Cleitinho. O Marcinho que eu falo é o Márcio Diogo. Sim. O Márcio Diogo ou o Cleitinho ali para ficar revezando como armador do time.
O Sport Goiás vai ficando por aqui. Amanhã tem toda a repercussão da rodada. Tem também entrevista, porque os times se reapresentam hoje. O Motoclube só reapresenta amanhã à tarde, mas o Sampaio Corrêa, o Juventude e o Cavalo de Aço já se reapresentam, focando para a rodada seguinte do final de semana. Tadeu, boa tarde. Valeu, Gadense. Valeu, até amanhã.